Meu nome é Rafael Pereira, sou do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E, em nome da Assembleia, dou boas-vindas aqui a todos os realizadores dos filmes que foram exibidos hoje na Mostra de Curtas Gaúchos. Todo mundo sabe, mas não custa lembrar que estar aqui, né, na mostra já é uma conquista da obra, que passou por uma comissão técnica de avaliação, né, comissão de seleção, e entre 113 filmes assistidos por esta comissão, né, 17 estão aqui em Gramado no festival, concorrendo aos prêmios nas 12 categorias, então, da mostra, né? Kátia Samara, que é uma das nossas selecionadoras, está aqui presente, que fez o trabalho junto com o Vitor Hugo Furtado, Tyrell Spencer, o Alexandre Meirelles e a Adri Silva. Este ano, né, a Assembleia trouxe, convidou, e ele aceitou, está aqui conosco, o jornalista e crítico de cinema, amante também de cinema, né, o Luiz Carlos Merten, que aqui está. Convido a tomar aqui o teu assento, Luiz Carlos. Vamos lá. Opa! Que vai aqui conduzir, então, né, os debates. E essas cadeiras, então, peço que ocupem o pessoal, cada um dos representantes dos curtas que foram exibidos hoje, tomem assento aqui para nós começarmos o debate. Tá bem? Tá bem. Contigo, Merten. Tudo bem, vamos lá. Vamos começando. Eu vou fazer não propriamente uma análise, mas uma consideração inicial, mais ou menos como eu fiz ontem. Foi muito interessante porque a programação de hoje, ela, na primeira parte principalmente, ela começou com uma abordagem do tema, por exemplo, da memória, né? E foi uma coisa assim, para mim foi muito curioso, né, ver aqueles filmes todos, a começar pelo primeiro do programa, né, que é o filme da Thaís Fernandes, Estátuas Também Morrem. Depois nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, porque, por exemplo, existe um clássico de Alain Resnais e de Chris Marker dos anos 50, que se chama Les Statues, as estátuas morrem também morrem, meurent aussi, né? E que é sobre uma investigação sobre o colonialismo. As estátuas são africanas, né? Então é uma espécie de meditação sobre o colonialismo, que no filme da Thaís vai, digamos, para outro lado, mas é a mesma ideia, né? O que representam as estátuas, né? E o que a morte das estátuas revela em relação a sistemas que, na realidade, permanecem atuantes no mundo, né? Na época do René e do Marquer e na época de hoje também. Depois nós tivemos O Retorno, que foi um filme... Puxa, esse me tocou de uma maneira especial, porque é um tema que vocês são muito jovens, né? Então, vocês estão começando, o olhinho brilhando, estão todos aí pensando, hoje de noite eu vou ganhar, vamos ver, né? Daqui a pouco, né? Mas, por exemplo, é o retorno de um cara idoso que se volta para o próprio passado, nessa viagem ao Brasil e à Amazônia. Então, na realidade, é um tema que tem muito mais a ver, talvez, comigo ou com a minha geração, do que com a de vocês, porque é essa a ideia, né? O que nós sonhamos, o que nós queríamos, o que nós éramos e o que nós somos hoje, 40 anos depois, no filme, né? Então, uma reflexão que eu acho importante, aplicada ainda por cima a essa viagem que o próprio
viajante define que toda viagem tem duas partes. Uma parte que é externa, da paisagem, e a parte interna, que é a viagem interior que toda pessoa faz em qualquer circunstância da vida. E, no caso, ainda por cima, na Amazônia, numa região que está sempre em evidência por todos os motivos, digamos, ecológicos, meioambientais, e por toda essa polêmica em cima de terras raras e riquezas naturais que estão na ordem do dia sempre. Olha aqui, depois nós tivemos o Drunken Car da Brunella Martina, perdão. Esse filme, cadê a Brunella? Brunella, eu comentei com meu colega Luiz Zanin no final da primeira parte do programa, né? Esse é um filme que o Jean-Claude Bernardet, que não preciso explicar para vocês, né, que estão aqui, quem é, né? Quem era. E o Jean-Claude diria que o teu filme é lacunar, né? Porque tem muitos segredos, tem muitas coisas não ditas, tem muitas coisas sussurradas dentro do teu filme que cabe a nós, espectadores, né, tentar colocar um sentido em todas aquelas coisas. Então, nós também vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? E olha aqui, depois vem Braço Forte. Cadê? A turma do Braço Forte. Olha aqui, ó, eu acho que Rio Grande e o Porto de Rio Grande já é um monumento do cinema gaúcho, né? Porque, de repente, a quantidade de filmes que, digamos, esse pessoal, vocês jovens, vêm fazendo, né? E é muito interessante ver como os nomes se repetem na ficha técnica, né? E até frente às câmeras, né? Ator e tudo mais, né? São coletivos. Já vamos falar um pouquinho também sobre esse tipo, sobre essa coisa. Eliette tem que casar. Gabi? Cadê a Gabi? Não veio? Não, bom. De qualquer maneira, Eliette tem que casar. Talvez o título mais condizente, Eliette não tem que casar, né? Elisete, é verdade. Escuta, talvez fosse o Elisete não tem que casar. É uma comédia que guarda os seus mistérios e os seus segredos, reviravoltas, como a gente teve ontem em outra comédia também, o Coisa Ruim, né? Que vocês devem se lembrar. Misândrica, da Kali Breder, cadê? Aqui, opa, aqui do meu lado, né? Misândrica é outro filme perturbador, né? Porque levanta questões de gênero que são muito pertinentes e muito atuais no cinema, na discussão de gênero atual, né? E o véu? O véu do Gabriel, cadê? Opa, estou cercado pelos dois. Olha aqui, ó, o teu filme era o único do programa de hoje que eu já tinha visto. Tu fizesse a apresentação no palco, que ele passou em um monte de festivais, mundo afora. Mas eu te confesso, cara, que eu não me lembro em que festival eu vi no Brasil. Terá sido CinePE, será? Foi no CinePE, né? E ele agradou muito lá, porque cinema de gênero
né? A garotada, o olhinho brilha, né? Quando fala em cinema de gênero, né? Então, vamos começar com a Thaís. Agora, um a um, vamos falar um pouco. Thaís... tá lá. Thaís, escuta, tu conhece o clássico do René e do Marquer? Ele foi alguma espécie, digamos, de influência na construção do teu filme? Totalmente. Inclusive, o título é de propósito. Sim. Só que no meu, eu quis fazer uma pergunta, né? Sim. Porque o deles é uma afirmação. Sim. O meu foi uma pergunta. Eu assisti o filme porque eu conheci o parque, fiquei muito impactada. E eu decidi que eu queria fazer um curta lá. Então, eu comecei a assistir coisas para me inspirar em como fazer um filme sobre status. Sim, né? Então, foi uma das primeiras coisas que eu assisti. Então, não é por acaso. Não, com certeza, imagino. E olha aqui, ó, foi difícil montar, porque, afinal, um filme feito... eu falo na montagem financeira, econômica. Como que tu fizeste isso, conseguir filmar num parque na Hungria, hein? Como foi? Então, eu fiz um mestrado que se chama Doc Nomads, que é um consórcio de 3 universidades europeias, financiado pela União Europeia, e aí eu ganhei uma bolsa de estudos, né? E aí esse mestrado acontece em 3 países, em Portugal, na Hungria e na Bélgica. E em cada país que a gente passa, a gente tem que fazer um curta para passar para o semestre seguinte. Então, eu morei 6 meses em Budapeste, e esse foi o meu curta de conclusão, né? Então, eu ganhei uma bolsa de estudos, que era assim, para viver como estudante na Europa, e a gente não tinha nenhum dinheiro adicional além de estar recebendo essa bolsa, né? Então, eu tinha meu equipamento próprio, tanto que não é por acaso que eu assino a maioria das funções, não é só megalomania. Era a situação de produção, eu tinha minha câmera e fui fazer. Então, foi assim. As estátuas em questão no filme, elas remetem ao sistema comunista que foi vigente por décadas na Hungria, enquanto integrava a chamada cortina de ferro. Hoje em dia, a Hungria deu uma guinada, digamos, né, política num rumo completamente oposto, e é interessante que no teu filme tu tenha os 2 lados da questão, né? Tem uma mulher que lembra ali que não importa o que o Exército Vermelho, o Exército Comunista, que é lembrado através de uma daquelas estátuas, aliás, de mais de uma daquelas estátuas, né, tenha feito antes ou depois, mas foi o que livrou a Hungria do nazismo. E aí tem outro cara que diz, isso aqui evoca um período nefasto da história do país, mas é importante mesmo assim que existam, digamos, essas estátuas, mas ele quer por um sentido completamente oposto, né? Aquilo que a gente deve evitar completamente, né? Foi difícil achar esses personagens ou no próprio parque ali tu já... Então, o leste europeu sempre foi um lugar que me interessou muito, então morar lá foi muito legal para conhecer de perto, né? E no processo de pesquisa para fazer o curta, eu me dei conta que eu ia fazer inevitavelmente um filme de turista, né? Porque mesmo que eu estudasse, eu ia fazer perguntas de uma pessoa que não é local. E tem a questão da língua, né? O leste europeu, apesar de já estar integrado, ainda é muito diferente do norte da Europa, que é a parte mais rica, né? Então as populações, a população de 30 a mais, 40 a mais na Hungria não fala inglês. Então, eu teria mais esse problema. Eu não ia conseguir conversar com as pessoas porque eu não falo húngaro. E aí, eu tive a sorte de conhecer... Eu fui muitas vezes nesse parque, porque eu fui uma vez, me apaixonei e fiquei indo, tirando foto. E eu conheci a guia turística que trabalhava no parque, que me convidou, isso também é uma coisa interessante, me convidou para ir assistir um festival de projeção mapeada que ia acontecer lá. Então, as projeções que aparecem eu não produzi, foi sorte. Foi a primeira coisa que eu gravei. E, nesse dia, eu conheci os filhos dela, que falam inglês e são aquelas figuras que vocês viram. Assim, eu não dirigi nada. As crianças são incríveis. Eles conversaram um monte comigo, curiosos, queriam me contar coisas da história da Hungria. E aí me deu um estalo. Pensei, muito melhor
eu promover um diálogo geracional do que eu ficar fazendo. Eu, adulta, estrangeira, latina, fazendo perguntas, as pessoas iam me responder de outra forma também, né? Então, foi assim a construção. Foi uma construção de contato, encontro. Fiquei muito amigo deles. A gente se fala até hoje, enfim. Então... Mil perdões, porque quando eu comecei a lembrar os filmes da sessão, eu esqueci o acumulador, né? Eu pulei o acumulador de memórias, né? Pelo amor de Deus. Me diga, cadê Camila? Opa, desculpe. E me diga uma coisa, né? O teu filme tem uma riqueza, como animação, né? Inclusive, ele tem uma riqueza, digamos assim, visual muito grande, né? Assim, a gente diria que é uma coisa assim de ficção científica, né? Aquela construção espacial, aquele cenário carregado, e tu tem aquele teu personagem que acumula as memórias, as lembranças, os objetos, tudo, né? Ele parece ou é um robô, né? Porque ele tem, ou pelo menos tem aquela cabeça que tu consegue abrir para colocar as coisas dentro. Pode ser só uma metáfora, mas, de repente, a gente pode pensar também desse ponto de vista. Como que te veio a ideia intrigante desse filme, assim? Esse filme foi feito no UFPEL, no semestre que a gente tinha que desenvolver um curta de stop motion. Eu já tinha interesse por stop motion e queria dirigir, então eu juntei meus amigos. E foi uma grande escola de experimentações esse filme. Então, cada pessoa, mais ou menos, cuidou de uma cena experimental diferente para explorar materiais diferentes. E a narrativa veio porque eu sou muito bagunceira e eu acumulo muita coisa, porque... me leva a memórias, ou porque vai ser útil em algum momento. Nunca é útil, mas desde criança minha mãe reclama sobre isso, e eu nunca mudei. E isso ficou meio dentro de mim, assim. Um dia, uma colega que fez parte do filme também, ela comentou sobre isso. Eu fiz a piadinha de que era sobre memórias. Ficou isso na cabeça. Quando a gente tinha que desenvolver o roteiro, eu comecei a pensar sobre o personagem, e aí ele aconteceu. E aí... enfim, ele tem um final meio ruim sobre não ter mais espaço para guardar tanta coisa. Sim. Tu falaste em técnicas e falaste em stop motion. A maioria aqui é de jovens estudantes, provavelmente amantes do cinema do Tim Burton, não sei. Então, todo mundo deve, mais ou menos, saber o que é o stop motion. Mas dá uma aulinha rápida, assim, um minutinho, tá? Ok, perfeito. Stop motion é uma técnica de animação, é a primeira técnica que a gente tem, que é basicamente você pegar objetos e você animar eles. Então, você vai tirando uma fotinho de cada vez, você vai movimentando ele aos pouquinhos. Então, tipo, eu tiro uma foto dele assim, e daí eu mexo mais um pouquinho o braço, tiro outra foto, e muito aos poucos você vai criando a ilusão desse movimento. Daí você pode usar os objetos e materiais que você quiser para fazer isso. Então, a gente usou desde areia até o boneco, né, no filme. A gente usou tinta na parede, massinha. E a gente tentou explorar todos os materiais possíveis nesse mundo. Eu lembrei também que você tinha comentado do robô. Eu acho que o Hélio também tem uma grande inspiração em Frankenstein também. Essa cabeça abrir é muito Frankenstein também. Com certeza, com certeza. E vem cá, eu chutei, né, por causa da stop motion, o Tim Burton. Mas tu tem influências, tu assume, por exemplo, assim, Com como certeza. animadora? A Koala Filmes é uma grande inspiração, tanto para mim quanto para a equipe do filme. E o Bob Cuspe, assim, a gente bebeu muito da fonte que é o Bob Cuspe. Tanto que o Hélio ser um punk que anda e ele é todo estrambelhado, assim, é muito do Bob Cuspe. Legal. Olha aqui, agora eu volto para a ordem, agora é o retorno e é o Mário, né? Não, o Mário, ele não se encontra. O Mário é justamente o fotógrafo. Tu disseste que eram três. Sim, é um fotógrafo que ele mora em Roma e não pôde vir. Tá.
Certo. Mas aqui estamos eu, sou produtor do filme. Está aqui comigo a minha sócia Tatiana Sager e o diretor de fotografia, o Gabriel Sager. E eles estão aqui justamente porque eles podem trazer detalhes dessa incursão pela Amazônia, né? Aconteceram algumas coisas, caminhonete estragada, porque foi uma viagem assim bastante longa, né? Em primeiro lugar, assim, para nós, né, a gente aceitou o desafio, uma proposta de retomar uma história acontecida lá em 86, quando o Mário Gianni, que foi um fotógrafo que trabalhou com o Glauber Rocha, quando o Glauber Rocha teve exilado, trabalhou com o Pasolini, com outros cineastas, aí veio essa proposta para fazer essa produção do retorno dele, né? Porque ele havia prometido lá em 86 que voltaria para mostrar o filme. E, passado 40 anos, ele conseguiu fazer esse retorno, só que, claro, encontrou muitos dos Yanomamis daquela época já não estão mais, né, nesse plano. Mas, de qualquer maneira, foi, acho que um grande desafio, assim, desde o início, desde a pré-produção. Me lembro, assim, uma questão assim, de bastidores de pré-produção, que nós, há um dia da viagem, do início das viagens de Roma, de Lisboa, de Porto Alegre, para a seguradora me manda uma mensagem pedindo desculpa porque havia se enganado, que ela não podia fazer seguro para o Mário, porque a idade máxima era 80 anos, um dia da viagem. Eu disse, poxa, não mandaria para a Amazônia nem uma criança, nem um jovem, nem um adulto sem seguro, ninguém. Não é só por o Mário ter 82 anos, até porque ele está bem forte, mas, poxa, aí um dia antes, aí acionei o jurídico, que aí forçaram eles, tiveram que aceitar, porque eles já haviam recebido o pedido de apólice, aceitaram tudo e foram se dar conta um dia antes da viagem. Legal. Olha aqui, eu já falei um pouco do significado desse tema, assim, inclusive para mim, para a minha geração, né? Porque como ele faz no filme, se volta para o próprio passado, né? Para investigar o que eu fui, o que eu sonhei, o que eu era. Mas tu colocaste essa coisa interessante, né? A gente tem visto no cinema, em muitos filmes, digamos assim, sobre indígenas, esses dois momentos, né? Uma coisa pasoliniana, que é a presença do sagrado, né? Sim. Se existe um sagrado hoje em dia no mundo, eu tenho a impressão que é representado pelos povos originários, né? Porque eles têm um respeito, como o cara mesmo diz, né? Pelo rio, pela floresta, pela natureza, por tudo, né? Tudo é sagrado, como o Pasolini dizia lá no Medeia dele, quando o centauro mostrava o mundo para o jovem Jazão. Mas, independente disso, né, esse choque temporal, né, de levar as fotos, levar os filmes e os sobreviventes, né, também olharem para o próprio passado, né, para os que se foram. Muita gente se foi ali, né? Foi talvez seja bobagem até perguntar isso, porque deve ter sido emocionante, né? Para eles e para vocês. Sim, também. Né? Eu peço licença para passar para a Tatiana ou para o Gabriel, que justamente estavam ali no momento da filmagem, pode passar a ideia real de como é que foi, né, vendo as pessoas se emocionarem. Não, foi realmente uma coisa fantástica. E de ver essas pessoas, dá para ver, né, na emoção deles, que não tinham até imagens, fotografias de pais, de parentes que faleceram. Um dos caciques tinha morrido há muito pouco tempo. E aquelas fotografias foram uma coisa sensacional para eles, porque ninguém tinha eles não tinham registros dessas pessoas. E foi, a gente, há 2 anos atrás, tinha ido para uma comunidade Runicuim,
fez um filme, agora está em Nice. Semana que vem a gente está indo para lá, que vai ser exibido também. Então, a gente conheceu 2 comunidades diferentes, indígenas, da Amazônia, em muito pouco tempo, que foram os Yanomamis nessa situação, e os Runicuim. E o Mário, em função de a gente ter feito o filme dos Runicuim, ele nos contatou e queria essa produção, mas ninguém queria fazer. E eu digo, claro que a gente faz, é a coisa mais... é tranquilo, a gente consegue entrar na floresta. A gente dormiu na floresta, dentro da floresta. Já tinha passado só, sabe, nessas 2 situações, assim, a distância é muito longa, né, para chegar. E chegar até eles, porque são povos bem isolados. Justamente por isso é que eu vou te fazer essa pergunta. O filme tem apenas 15 minutos e 7 segundos. Eu vim conferir aqui, né? E eu imagino que, digamos, né, vocês talvez tivessem material para um filme maior, por toda essa jornada que houve. Então, mas vocês dão as várias etapas dessa jornada, né? A travessia do rio, o atolado, sabe? Desde o aeroporto, essa coisa. Vocês procuram colocar o tempo e a extensão dessa jornada para a gente. Então, a montagem do filme deve ter sido um trabalho muito cuidadoso, longo, etc. e tal. Fala um pouquinho. Foi exatamente, foi longo, mas ao mesmo tempo a gente tinha prazo para entregar. A gente ganhou um edital da Embratur. E daí tinha um prazo de 1 mês e meio. Então, começou lá na Amazônia mesmo, a gente já baixando, logando tudo. O Gabriel que fez, e baixar também a qualidade do material para poder chegar e montar. Então, a seleção já começou lá. Mas quem montou o filme foi o César Meneghetti, que é parceiro, que foi quem me apresentou o Mário, né? A princípio, o César não viria, mas como a gente ganhou esse edital, a gente ia fazer sem edital nenhum, trabalhando. E eu até seria uma das diretoras, né? Ia dirigir com o Mário. E como o César veio, ele acabou montando, ele já estava com esse... Eles fizeram um roteiro, então, na volta, né? E foi um trabalho muito complexo, porque, imagina, a gente filmou com 3 câmeras, né? Cada um tinha uma câmera, o Gabriel é o principal fotógrafo, mas durante 1 mês. 1 mês e pouco, então foi realmente material gigante. Mas a gente tinha que fazer um curta para a Embratur de, no máximo, 15 minutos. Então, esse é o curta. A gente pensa, talvez, fazer um longa, mas esse trabalho, assim, eu acho que ele contempla bem o que a gente pretendia, né? Justamente assim, se procurou se mostrar alguns problemas, carro atolado. Não se mostrou, porque acho que não teve nem condições, que uma das caminhonetes estragou, eles ficaram um dia numa casa abandonada lá, que encontraram para poder passar a noite. Tem aquele episódio do barco ali, né, que o barco tem um problema no barco, você tem que puxar o barco até a margem. Então, barco então, houve muitos problemas. E aí tentou se mostrar, naquele tempo ali, se mostrar, dar uma ideia, né, de que não foi fácil chegar até São Gabriel da Cachoeira, perto lá do Pico da Neblina. Então, a ideia seria, digamos, essa, né? Já que o filme acompanha linearmente essa trajetória toda, vocês deram alguns saltos para fazer avançar essa história. E, por falar em saltos, em lacunas, cadê a Brunella? Olá, olá. Vem cá.
Quando eu te digo que o teu filme é lacunar e joga muito as coisas para a gente, né? É curioso, né? Porque aqueles dois rapazes ali, os dois carinhas, né? Naquela jornada com as meninas, eles podiam, aqueles guris podiam estar se fosse Rio Grande, eles poderiam estar lá no Porto com uma virilidade ou uma masculinidade tóxica, porque estão sempre ali se disputando, brigando, etc. Né? Mas muita coisa fica no imaginário da gente, né? O que ela sussurra lá no ouvido da outra, né? Que a outra diz, jura ela, alguma coisa do tipo, né? E já que o filme tem um carro enguiçado na estrada, faz parte dos mistérios do filme aquele carro destruído no meio da floresta lá, não é uma floresta, no meio do, sei lá, do parque, seja lá o que for, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, vou revelar os mistérios, então. Fala. Mas o sussurro, ele estava desde o roteiro já. Foi um momento que eu já tinha pensado desde a concepção dessa cena. Eu acho que... muita gente me pergunta sempre do sussurro, e eu sempre penso assim, não sei se faz falta palavras nesse momento, porque eu acho que é um momento tão sensorial já diz tanto, né? Aquela boca que se aproxima de um pescoço, a boca que se aproxima de uma orelha, né? Acho que já imprime desejo de alguma forma, né? Sim. Então, se for uma frase ou outra, eu acho que assim, não sei se é necessário que eu responda. Seria supérfluo. Mas quando a gente rodou o filme, eu não tinha a frase no roteiro. E a atriz, a Duda, que fez a Lana, também me perguntou o que eu falo. Eu falei, tu vai descobrir uma frase, descobre a frase que tu quiser. E a equipe também não sabia a frase. Então, foi um grande mistério que se propagou quando a gente rodava e até agora. E eu acho que eu gosto de deixar... Eu gosto de mistério. Mas acho que é isso. Assim, acho que tem algumas coisas que, assim, o silêncio, às vezes, é um pouco mais potente, eu acho. Fica realmente. E vem cá, e essa questão do gênero, que é muito forte dentro do filme, a ideia inicial, estabelecer esse conflito já ali dentro do carro, antes mesmo que que o grupo todo saia por causa do enguiço, a ideia era um comentário de gênero, uma abordagem. Eu acho que fica num campo um pouco que permeia assim o gênero, né? Mas assim eu não adentro totalmente num filme de gênero, uma linguagem de gênero. Eu acho que me interessa a atenção, me interessa construir algumas coisas que beiram assim, talvez o nervosismo, a tensão, mas me interessa isso também, que se construa essa expectativa. E aí no final não necessariamente entrego, né, essa expectativa de ser um filme de violência, um filme com uma violência, né, visível. Acho que não me interessava construir nada muito violento com esse filme, assim, ter um desfecho que retratasse violência diretamente. Mas eu queria que desse a impressão que pudesse ter. E eu acho que o carro quando ele tá, o carro destruído no meio da mata, acho que é um momento ali da personagem, da protagonista, que é um momento que tem um espelhamento, me parece, ali, que ela entra na mata, né? E a gente trabalhou assim com umas questões simbólicas, né? Me parece que são os pensamentos que permeiam um pouco a personagem, né? O carro que pode bater em algum lugar, o carro que bateu ou não, mas são os anseios, esse mundo mais interno ou que permeia o universo da personagem, que não fala muito, né? Da protagonista não fala muito, mas ela, digamos, a gente vê algumas coisas que permeiam o imaginário que ela está sentindo. Ali também temos o desejo, temos o carro destruído, eu acho que é um pouco assim. Nós chegamos à metade do programa e vocês viram que a conversa aqui agora, ao mesmo tempo que aborda temas, ela aborda construções, né? Porque, afinal de contas, o cinema tem uma construção narrativa formal, então é importante a gente colocar a forma como as coisas são colocadas na tela, logicamente. Então, agora a gente chega no braço forte, né? Com o Rubens e o João, né? Os dois vão se alternar, um lá e um cá.
Vamos lá. Mas olha aqui, ó. Me diga uma coisa, é um coletivo, não é? Porque, por exemplo, o fato de a gente ter nomes do pessoal de ontem do Grão, né, na equipe do filme de vocês, na frente e atrás das câmeras, digamos, né, é uma coisa assim que não dá para omitir, né? Então, é um grupo inteiro, é um coletivo fazendo filmes, como é? De certa forma, sim. O pessoal, né, da equipe do Grão, do qual eu também faço parte, a gente meio que tem essa simbiose na produção dos nossos filmes, porque a gente se formou na mesma época, né? A gente estava na Universidade Federal de Pelotas, lá no curso de cinema, na mesma época, então a gente naturalmente compartilha desse desejo cinematográfico, do que a gente gosta de fazer. Então a gente está sempre trocando e compartilhando projetos, né? Então a gente tem essa relação de muitas vezes fazer os filmes uns dos outros, né? E tá as mesmas pessoas nas mesmas equipes diferentes, de filmes diferentes, e às vezes até intercambiando atores também, como tu falou, né? Mas é até interessante, Marta, eu vou puxar uma coisa que tu falou na introdução, que é que, na verdade, o Braço Forte, ele não é no Porto de Rio Grande, ele é no Porto de Pelotas. E é interessante que, enfim, né, até usei a palavra simbiose, né, para falar da nossa equipe. Pelotas e Rio Grande, eu acho que também tem uma certa relação de simbiose ali, né? São cidades próximas e que interagem muito. E a questão ali do Porto de Pelotas, pra gente, e meio que de onde surgiu o filme, é que a gente estudava na Universidade Federal lá e o curso de cinema ficava nesse bairro do Porto, que é um bairro meio largado às traças, assim. E a gente, né, na vida noturna lá, que muitas vezes era de vida noturna mesmo, muitas vezes era de aula mesmo da faculdade, porque o curso tinha muitas aulas à noite, a gente via aquela atividade portuária, que a gente sabia que existia um porto ali, só que era uma coisa um pouco opaca, porque a gente parecia que tinha algum trabalho sendo feito, mas a gente não sabia exatamente o quê, sabe? Porque tem um pouco essa diferença que o Porto de Rio Grande, ele é muito maior, muito mais industrial, ele é, salvo engano, o maior porto da região sul do Brasil, ao passo que o Porto de Pelotas, ele é quase que um pit stop ali, né? Passa o rio ali e tudo que passa por ali acaba desaguando em Rio Grande, né? Então, isso nos interessava muito porque o Porto de Pelotas parece muito essa coisa largada às traças mesmo, sabe? Uma coisa um pouco abandonada, que tem algum trabalho acontecendo ali que tu não sabe bem o que é. E eu acho que a gente incorporou isso um pouco no filme, essa fantasmagoria do trabalho e da habitação daquele espaço ali. Então, isso tange muito naquela coisa da textura que o filme tem, que a gente tentou trazer para o filme. Tô certo? Quer falar? E o diálogo, muitas vezes, entre os caras ali, eles falam essa coisa assim da falta de perspectiva, né? De não ter futuro, né? A gente está aqui também jogado, né? Sem saber direito o que fazer da vida, o que esperar do nosso futuro. Mas é uma coisa curiosa e aí eu trago uma questão de gênero também, porque só tem homens, né? Essa atividade portuária é essencialmente masculina, é um território que está vedado às mulheres, por enquanto, ou nenhuma delas quer operar uma daquelas máquinas também, né? Vamos ver. Ótima pergunta, assim, porque essa é uma questão, enfim, eu não posso falar exatamente por todos os portos, mas nos processos de pesquisa do Braço Forte, quando a gente visitou o espaço, né, muito antes de filmar, sim, no trabalho manual, maquinário, a gente só encontrou homens que faziam aquele trabalho, e, ao mesmo tempo, eu acho que nos interessava essa narrativa justamente masculina, mas que, ao mesmo tempo, é muito frágil dentro daquela subjetividade, assim. E aí a ausência de uma figura feminina ou de outras figuras femininas, ela existe fisicamente, mas eu acho que ela perpassa também, de algum modo, essas figuras, né, perpassam de algum modo aqueles diálogos. Por exemplo, quando o personagem do Marvin fala que precisou sair da sua cidade natal por conta de uma menina, ou, enfim, acho que na própria criação daqueles caras, e, enfim, né, o Braço Forte é um filme muito inspirado em vivências minhas, do João,
das pessoas que estão na nossa volta, que somos pessoas do interior do Rio Grande do Sul. Oi? Do próprio elenco, exatamente. E onde muitas vezes, de fato, não existe uma perspectiva, inclusive por tamanho, assim, sabe? Por exemplo, minha mãe ia trabalhar em vários turnos, não tinha com quem eu ficar, então eu ia para a rua sair com os guris. E, de algum modo, a minha formação sentimental existiu ali, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro de muitos desses jovens que a gente encontrou, conviveu, é amigo, ou se relaciona, existe muito também essa figura da mãe solo, né? E eu acho que esses personagens, de algum modo, trazem uma ausência mesmo de outras figuras ou de outras estruturas que faça com que eles não se xinguem ou briguem o tempo todo por toda e qualquer coisa, né? Então, eu acho que o filme também tem uma relação com isso, assim. Rubens, né? E João, né? Rubens, olha aqui, o filme também é lacunar, de certa forma, né? Porque ele é muito feito de observação, mas ele não tem uma linha narrativa forte, ele não conta uma história. Nós vemos os caras brigarem, contarem coisas, etc. e tal, mas vocês não estão contando propriamente uma história. Seria muito mais vinhetas inspiradas, né, nas experiências afetivas e sei lá, de vocês, né? Mas é sempre um risco esse tipo de coisa, né? E me diga uma coisa, vocês construíram isso na montagem ou o filme já nasceu lacunar desde o princípio, a ideia era essa? Não, acho que desde o princípio a ideia do filme era justamente ser um filme muito literal, assim. Eu e o João, a gente tem, enfim, muito gosto por um cinema da palavra, e eu acho que no cinema brasileiro existe muito isso, assim, existe uma leva de cineastas onde a ideia da palavra é muito importante, né? É uma ideia literária mesmo, de você ouvir aquele diálogo por um longo tempo. E eu acho que nos interessava justamente um pouco das imagens que se cria quando você ouve uma conversa, mas essas imagens não aparecem, né? Então, acho que isso transforma, de algum modo, a paisagem daquele espaço, né? Você ser obrigado a ficar naquele plano por um longo tempo, e essa dimensão espacial ir se reformando e se organizando a partir do que aqueles caras falam ou do que está sendo dito, porque as imagens também são muito gráficas, em certo sentido, de tipo você dizer onde você está, o que você está fazendo, você falar de alguém, você especificar as coisas, né? Então, acho que isso estava meio na construção do filme desde o começo, mas as lacunas foram sendo criadas, né? Enquanto a gente trabalhava com o André, que é o nosso montador, e acho que ele foi dando um ritmo talvez menos acelerado do que a gente imaginava para o filme e abraçando mais essa coisa quase, não sei se epistolar, né? Mas muito literária, assim, pelo gosto da palavra, de ouvir falar, de permanecer naquele tempo. Quer completar? Não, eu concordo com tudo que o Rubens falou. Acho que foi bem assim o processo. E eu acho que teve um processo na montagem de reentender como é que ia se dar essa trajetória dos personagens no filme. Mas a gente foi para a filmagem tendo, sim, um roteiro, uma estrutura bem pensada, assim, de como que a gente ia construir essa história. Porque a gente tem ali um personagem central, ali, meio condutor, que é o Marvin, né? Que é o personagem do Leandro. E eu acho que muito do que a gente... Quando a gente entendeu que a gente queria fazer um filme de relato, né? Um filme que esses personagens teriam espaço para falar e muito trabalhar com os atores e com nós mesmos, essas histórias que às vezes são um pouco reais, às vezes não, a gente chegou um pouco num lugar de como que a gente faz para criar um espaço propício para que esses caras possam apresentar os seus personagens, contar essas histórias de uma forma que tenha uma coesão e que o filme tenha arcos, de certa forma, para esses momentos e esses personagens, né? Elisete, digamos, né, que dos filmes do programa, o Elisete e o Véu são os filmes mais
narrativos, né? Os que mais contam uma história, os que mais se preocupam em contar uma história com começo, meio e fim, né? E é a história de uma garota transgressora, né? Numa comunidade muito tradicional, né? Deixa eu só fazer uma observação inicial. Para algumas pessoas, eu vi que perguntava assim, o que ele disse, o que ela disse, porque como tem muito italiano, né, assim, então, sei lá, uma legenda talvez ajudasse digamos, na comunicabilidade do filme. Mas vem cá, a Elisete saiu de que baú? Da memória, da lembrança, da vivência? Fala sobre essa Elisete. Bom, primeiramente, a questão da legenda foi um erro técnico, porque nós temos a legenda, o filme ele é todo. Houve um erro, né? Mas a gente ficou bem preocupado, mas acho que não todo as pessoas conseguiram entender. A gente está lidando com um filme, então, que boa parte dele, quase a maioria, era na língua do italiano, então a língua mãe dos imigrantes. Sim. E era uma escolha não só por questão de ser fiel à época, mas porque também fazia parte de um movimento de resgate dessa língua. Então, a história, como eu também sou do interior de Caxias, Ana Rec, eu convivi muito com muitas histórias de várias gerações que vieram antes de mim, de mulheres, né, que a Elisete acaba sendo só um exemplo e não necessariamente uma exceção de tudo que acontecia. Que era uma realidade muito presente. As mulheres na colônia ou casavam ou viravam freiras. E vem cá, essa ideia desses dois caminhos possíveis e nenhum outro, e o twist quando, digamos, a companheira, a namorada, né, invade a igreja como freira para carregar, né, livrá-la daquele casamento sofrível, né, que ia ser uma desgraça na vida da pobre da Elisete, né? Esse humor, né? Esse humor vem de onde? É da própria comunidade? É teu? Tu tá sorrindo aí, a gente vê que tu tá feliz, digamos assim. Tu é uma pessoa humorada, já vi. Sim. Né? Então, esse humor vem de ti mesmo ou vem dos relatos lá que tu ouvia mesmo? Um pouco genética. Isso eu não posso negar. Mas sim, é a vivência. Eu acho que até a gente teve que cuidar muito para não ser aquele colono que pudesse se tornar só o piadista. Então, até na hora de escolher os xingamentos, a gente não quis usar os mais típicos para poder ser um pouco diferente, um pouco além do que é conhecido. Então, não só a minha família, mas a comunidade em si, acontece muita coisa. A gente tem um passado de muita sofrência, essa questão das mulheres também. E a gente tem uma facilidade de achar humor em vários momentos, até quase terapêutico. Então, a questão também foi uma escolha. Além de ser uma característica minha, até pessoal, eu acho que eu quis salpicar um pouco toda essa história, porque ela tratava com não só mas diversos assuntos que ainda são polêmicos, que ainda são um pouco sensíveis. E eu sempre acho que o humor bem usado, ele consegue fazer as pessoas se identificarem melhor com a história. Então, foi um susto essa questão da legenda, mas eu ficava aliviada quando todo mundo conseguia pelo menos entender a cena, entender a piada, e que se não entendessem o que a gente estava falando, quando a gente fizesse assim na cena, eu acho que as pessoas conseguiam entender pelo menos a emoção. Então, nesse sentido, o filme em si, se é bem colono, ele se salvou. Legal. Eu fiquei curioso com uma coisa. Logo no início tem um crédito lá, Prefeitura de Caxias, né? Sei lá, existe um programa de cinema, uma coisa assim? Não. Como que entra? Isso é a questão da Lei Paulo Gustavo. Sim.
de 2023, então por isso que tem a logo, né? A gente fez, eu e mais a Júlia, a produtora. Não temos uma produtora, foram apenas 2 pessoas e um sonho e uma verba ali que a gente conquistou através de um edital. E na verdade, também o curta, aqui nós temos a versão de 20 minutos, porque a original, o corte, ele tem 35, 36 minutos, então ele tem bem mais, mas ainda é a mesma essência, a mesma história, com a extensão de algumas outras cenas. Bom, agora eu estou aqui entre os 2 caras que, de certa forma, fizeram filmes de gênero, né? E gênero em todos os sentidos, realmente. Olha aqui, ó, Kali, a misândrica é uma pessoa trans, né? A misândrica é a origem do filme. Tu fizesse o filme para ela, por ela, ou tu tinha essa personagem, essa mulher, porque ela fala o tempo todo indiferença, né? Indiferença, por que matou, por isso, né? E no final tem até um crédito, né? Ali, as pessoas trans mortas, etc., né? Onde entra a personagem e a atriz na construção do filme? Então, o Misândrica começou com uma poesia minha, escrevendo sobre esse processo de transição de gênero, da saída de casa, pensando muito no sentido do luto durante o processo de transição, o luto da família, o luto de quem você deveria ser, essa imagem que criam de quem você deveria ser. E eu fui escrevendo sobre isso, ao mesmo tempo lendo outras referências, pensando muito sobre como a transfobia vem de um sentimento da misoginia também, que a pessoa está traindo o gênero dela, está deixando de ser homem, então você está traindo um homem, você está matando o homem, e aí eu bebi de tudo isso para criar a Misândrica. E durante esse processo de escrita, pensando com a minha amiga Ametista, que é a minha corroteirista, a gente foi criando essa personagem, essa família, essa identidade. E foi isso, a gente foi dando elementos para ela matar essa pessoa, aquele adesivo de hormônio que estava no corpo. Sim. E as suas simbologias, a tatuagem do Ouroboros, enfim. Não, continua. Pausa dramática. E aí, no contexto da Universidade Federal de Pelotas, eu conheço a Marina, que é a protagonista ela foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei no audiovisual, porque a minha formação também é animação. Mas esse é o nosso TCC do audiovisual, na verdade. Que eu fui migrando muito mais para o audiovisual durante o processo da graduação. E quando a gente fez o pitching, ela foi a opção mais adequada e graças a Deus que foi ela, porque é minha amiga e que pena que ela não tá aqui, ela tá se arrumando pro tapete vermelho, né? Mas é isso, era ela. E é curioso, né? Quando tu fala essa coisa, assim, por exemplo, é o processo do luto, o abandono, a perda, o que tu fosse e o que tu é hoje. De certa forma, em outro contexto, com outra ideia, mas é um retorno do personagem à Amazônia 40 anos depois, o que foi e o que é e o que será, né? De repente, né? Pode ter uma coisa dessa, né? Mas tem um lance de humor também, né? Eu sempre quis ser Miss, né? No final, a misândrica, né? E o título é raro, né? E a própria apresentadora disse, acertei ao dizer o título, né? Tem uma explicação, mas sempre foi misândrica desde o roteiro. Então, eu peguei a palavra misandria e comecei a destrinchar ela. A pessoa que comete a misandria é uma misândrica, né? E aí eu falei, esse é um nome. Funcionaria como nome e foi assim que surgiu a ideia do título. E daí veio a piada também dela ser Miss, porque ali tava misândrica, e aí eu dividi as palavras.
escrevendo, fui viajando, assim, sendo bem sincero. Embora tu não queira assustar como o colega aqui do lado, mas também tem uma questão de gênero, né? E eu digo o gênero de cinema ali muito forte, né? Também tem um elemento de terror, de horror, né? Nessa transição toda, nessa ideia da morte, da passagem, do assassinato, né? Fala um pouco sobre isso. É porque a transição de gênero é um processo meio agressivo em vários sentidos, não só para o corpo, né, farmacologicamente, cirurgicamente, para ser minimamente respeitada perante a sociedade, mas a sociedade também é agressiva com as pessoas trans. Sim. Né? Então, eu acho que o filme quis ser visceral, quis ser agressivo, quis expor isso de uma forma simbólica, porque é uma realidade, né? Eu tô ali, na verdade, amenizando. Quando tu falou que o filme é perturbador, na verdade, eu tô ali, ó, cortando várias coisas. Tá bem podado, né? Tá bem podado o que poderia ser. E é isso, foi... Deixa eu ver, tá bem podado. Qual é? São só 10 minutos. Sim, mesmo, só né? 10 minutinhos. 10 minutinhos. O baixo orçamento faz isso. Tá bem, tá bem. E olha aqui, o Gabriel, eu já tinha visto o teu filme, como eu falei, ele tem uma comunicação boa com as plateias. Tu disseste que o filme já rodou o mundo, né? Não é só Brasil, ele já andou fora do país também, né? O gênero e a questão do gênero aplicada a um universo muito particular, né? Porque essa coisa assim de situar numa comunidade evangélica onde a qual a fraude é denunciada e está no centro da trama que tu quer narrar, né? Ela tem seu componente que pode provocar polêmica, né? Sei lá, tu já tivesse reações positivas de plateia, tu tem, mas tu já tivesse reações negativas, por exemplo, em relação ao teu filme, as provocações do teu filme, digamos assim? Sim. Obrigado pela pergunta e também começar só elogiando os colegas, porque acho que essa mostra desse ano está especialmente forte, assim, muitos filmes excelentes. E eu espero que tenha visto o programa de ontem. Sim, porque, sim. Então, de ambos tá programas. boa, tá boa. O júri vai ter trabalho, vamos ver. Bom, sobre o gênero, né, e essas particularidades do filme, a gente queria fazer um filme de terror, de possessão, que fosse extremamente brasileiro, né, que tivesse o nosso suco de Brasil, assim. E a gente começou trabalhando inspirado nas igrejas evangélicas mesmo, né? Foi um ponto de partida, assim, porque eu acho que é algo muito brasileiro, né? Essa possessão assim corriqueira de toda quinta-feira, assim, né? Dessas igrejas, e a gente, né, sabe que tem muito charlatanismo, assim, religioso. Mas a gente foi, ao longo do trabalho de roteiro, decidindo utilizar isso como base, como guia, mas criar uma religião nossa, né? Então, a gente também se inspirou em outras religiões brasileiras para trazer alguns símbolos de vários lugares. Inclusive, a gente não menciona Jesus, né? A gente foi criando essa figura do divino, assim, e fomos criando uma mitologia, né? O filme, como é um curta-metragem, eu acho que ele não tem essa reverberação assim de chegar até pessoas que poderiam se incomodar mais, porque as pessoas que acabam frequentando festivais de cinema, né, que é onde a gente tem uma janela, normalmente são pessoas mais interessadas na arte, então na arte do cinema, né, então já vem com uma abertura para reflexão, assim. Então, não, assim, acho que o máximo que aconteceu foi algumas pessoas nos seguirem no Instagram, assim, e acharem que é realmente um culto. Já aconteceu algumas coisas assim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi o filme ontem pela segunda vez e eu sou
embora eu tenha 80 anos, escreva sobre cinema há 60, eu continuo sendo um espectador muito sugestionável. Eu acho que se eu continuo escrevendo é porque eu ainda acredito que eu posso ser surpreendido em qualquer momento vendo filmes. E a primeira cena após o início, aquela noturna, quando ela entra, a irmã entra com o véu, eu me assustei as 2 vezes, cara. Tu acredita? Tu acredita? Eu devo ser meio... Eu sou o espectador-alvo teu, dentro do filme. Conseguisse me assustar. E como tem sido a reação? Tu tem viajado com o filme? Sim, alguns festivais eu consegui ir. Eu fui para Guadalajara, para Toronto. E como o público de fora reage? Isso que eu acho que é uma coisa muito bacana do cinema de gênero, né, do terror, porque como nós temos convenções, regras, as pessoas já vão de um lugar de segurança mesmo, porque as pessoas conhecem o gênero, né? Então eu acho que a história ela tem facilidade de viajar por conta disso, assim. Então as reações têm sido bem bacanas dos públicos em outros lugares. Todo mundo se assusta no jumpscare, mas também a gente viu algumas reações diferentes em públicos que não têm tanta essa identidade latina assim desse tipo de culto, né? Eu sinto que em alguns lugares as pessoas ficaram um pouco na dúvida se no início as possessões são falsas, né? Na primeira parte, já mostrando em países mais latinos ou no Brasil, né? Eu acho que a identificação ela acontece de uma outra forma, então sinto que o público consegue se aprofundar mais assim na temática, né? A questão de gênero do filme não é só de cinema também, porque tu tem ali dentro uma questão LGBT muito muito forte que é fundamental na trama, né? Essa sempre foi a ideia, colocar essa dupla discussão de gênero, ou veio amadurecendo isso no processo? Como foi? Sim, sempre foi, mas eu acho que é algo que também já está muito presente, né, nesse tipo de cinema, assim, né, da cura gay e tal, né, ser trabalhada no gênero. Então, o nosso desafio foi encontrar uma maneira de contar essa história que conseguisse trazer algo novo, né? Então, a gente foi desenvolvendo esse personagem, filho do pastor, e eu escrevi o filme com o meu irmão, né, o Jones Ferreira, que está por aí. Então, a gente foi naturalmente transformando numa história de família e de irmãos, né? E sobre como esses irmãos que viveram essa vida difícil, assim, né, pela autoridade do pai, como que juntos, através do sobrenatural também, mas juntos, né, conseguiriam ter essa força para quebrar esse ciclo. Eu falei em relação ao filme dos guris, né, sobre a brodagem, né, as equipes de ontem, etc. e tal. Mas tu também tem um diretor em papel de ator no teu filme, né, o Márcio, né? Como surgiu, né, essa parceria? Sim. Bom, o Vitor de Marco, né, que acho que todo mundo aqui conhece. Ele também é diretor, né? Já passou muitas vezes aqui para o Gramado. Então, conheço ele daqui, dos trabalhos dele, venho de um lugar de admiração pelo cinema deles também, né? E pensando no elenco, né? Conforme eu fui a construção do elenco partiu do Robson, que é o pai, que é alguém que eu já tinha trabalhado, que eu gosto muito do trabalho. Fui montando a família e aí tinha esse personagem emblemático assim que entra no meio do filme rasgando assim, e a gente queria que fosse alguém de desejo do personagem, né? E aí eu pensei que o Vitor seria a pessoa perfeita. Perfeita para o papel. E né? Olha aqui, ó, temos ainda tempo para a participação de vocês. Desculpem se eu falo demais, né? Aqui, né? Vamos lá. Quem quer fazer? Olha, tá bem. Te apresenta, por favor. Espera aí.
Não, mas é para gravação. Tudo bem? Meu nome é Kátia. Eu soube que o Véu, tu vais fazer um longa-metragem dele. Eu queria ver se tu pudesse falar, é o antes, é o depois, é a continuidade, como é que é isso? Obrigado pela pergunta. Sim, a nossa intenção fazer esse longa, assim que conseguirmos, né, a verba para isso. Opa! Mas o longa é bem uma expansão da história mesmo, assim, como se a gente pegasse ela e puxasse para os dois, para um dos lados, pelo menos. Ela começa um pequeno spoiler, começa na morte da filha do casal que atende o culto e vai até o final, assim. Então realmente a gente pega essa história e expande o universo narrativo do culto, né, dos frequentadores, entra um novo núcleo de personagens também, por aí. E a ideia é fazer um elenco desse ou não chegaram a esse detalhe? Não chegamos nesse detalhamento, mas a gente vai avaliar mais para frente, porque tem algumas questões de idade, de personagens também, né? Sim. Novas demandas assim que a gente tem que dar uma pensada geral. Legal. Não. Pessoal. Não. Vamos encerrar, então, não? Espera. Vem cá. Te identifica, por favor. Oi, eu sou a Joana. Eu queria parabenizar todo mundo pelos filmes. E minha pergunta é para a Brunella e para a Thaís. Queria ouvir vocês falando um pouco sobre como foi montar o próprio filme. Quer começar? Pode começar. Essa é a grande discussão dos montadores, né? Eu sou montadora, acho que antes de ser diretora eu sou montadora. É sofrido fazer isso. A Joana me conhece, que a gente já trabalha junto, ela já monta minhas coisas também. Eu sou uma diretora que não consegue não meter a mão. Então, nesse sentido, não foi uma grande novidade. Mas nesse projeto específico, foi difícil, mais pelas dificuldades que eu tive. Por exemplo, nunca mais farei um filme de uma língua que eu não falo, porque foi um grande perrengue de traduzir as coisas. Eu precisei de ajuda de muita gente, porque eu não tinha dinheiro. Então, muitos favores, de gente ficou sentada do meu lado, me dizendo o que as pessoas estavam dizendo. Mas, no caso do Status específico, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo, porque foi tudo muito artesanal mesmo. Assim. É um filme que foi quase um crochê. Desde pensar a ideia, pegar minha câmera, coisas que, assim, a gente que já trabalha com cinema há algum tempo, foi para mim um grande privilégio poder fazer isso. Assim. Então, esse específico não foi difícil, mas é sempre uma grande questão, né? A gente sabe da importância de trazer um profissional que não dirigiu para também melhorar, nos dissuadir de ideias absurdas que nós temos como diretores, né? E aí, quando é a gente mesmo montando os nossos maluquices, às vezes fica um pouco difícil. Mas, nesse específico, foi de boa. Fora a parte da tradução, não foi tão complexo. Não, mas eu concordo. Acho que, pelo menos a mim, me fez muito falta de ter esse diálogo com outra pessoa, contribuindo na pós, assim, na montagem. Esse filme foi um trabalho de conclusão de mestrado que eu fiz nos Estados Unidos. Então, me deram um prazo muito curto para montar. E eu sou uma pessoa... Eu sofro muito, assim, em alguns momentos para montar. O processo de edição, para mim, é um pouco sofrido. Tive que tomar muitas decisões em pouco tempo. Então, acho que senti muita falta de compartilhar esse processo. Mas acho que tem seus desafios, né? Tu acaba vendo tudo 1 milhão de vezes, né? Tu vê aqueles pequenos erros, aqueles erros, assim, no repeat, né? Ainda quando tu passa na direção, tu fica pensando, poxa, né? Acho que é uma reflexão bem profunda que se faz quando se monta o próprio trabalho. Mas, acho que é muito interessante, né? Também, acho que... Inclusive, aproveitar a pergunta da Joana para parabenizar os montadores de todos os filmes, porque eu acho que é um trabalho que ainda é muito invisível, né? E é a pessoa que faz o edifício do filme, gente. Desculpa, é verdade, tá? Às vezes os diretores saem enlouquecidos, gravando 1000 coisas, chegando na ilha, faz aí um filme agora. Isso acontece muito. Então, assim, parabéns para as pessoas que montaram. É um processo artístico. Reconheçam.
E eu quero ver os estudantes de cinema, quando a gente perguntar quem é o teu diretor favorito, as pessoas também têm um montador favorito. Sonho com esse dia. Olha o puxão de orelhas. Olha aqui, ó, agora sim nós vamos encerrar. Eu agradeço, digamos assim, porque para mim foi a primeira vez que a... Ah, tu também? Então, vamos lá. Agora acordaram, que agora que a gente está terminando, acordaram. Agora todo mundo quer fazer pergunta. Eu sou o Thiago. É que hoje eu acordei igual o pessoal do convento, então eu estou um pouquinho slow. Mas eu tenho... É verdade, gente. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para o Elisete e para o Véu. Eu queria saber especificamente quais foram referências, filmes, séries, enfim, que vocês tiveram para os projetos, porque... Pelo menos para o Elisete, eu vi muito de Casamento Grego e Noviça Rebelde. Eu pesquei um pouco disso, assim. E do Véu, muito do cinema do Eggers e do Ari Aster. Então, enfim, queria saber referências assim de vocês. Na verdade, não seriam esses. Tá? Eu acho que mas ele remete, porque a gente tem toda essa questão visual, a questão das memórias e dos próprios assuntos. Mas eu acho que um dos que mais influenciaram, na verdade, foi um Estrelinha no Ninho, porque tem uma conexão entre a chegada da Elisete no convento com o McMurphy chegando ali, né? E a questão da Nurse Ratched, né? A enfermeira Ratched com a Madre Lorena. Então, esse é um dos meus filmes favoritos e eu gosto do jeito que a Elisete chega em um lugar em que não necessariamente ela é a vilã, mas lá dentro, naquelas situações, ela está fazendo algo errado, mas a gente, mesmo assim, fica no lado dela. Então, essa seria, acho que, uma das maiores inspirações. Legal, nós temos aí... desculpe, fala. Rapidinho. Bom, no nosso caso, acho que O Exorcista é uma das grandes referências, porque é um dos meus filmes de vida, assim, né, de 78. Mas, sim, Hereditário, do Ari Aster, e filmes mais contemporâneos de terror, Talk to Me, e, enfim, outros, assim, que eu gosto bastante e acompanho muito. Temos tempo e mais 2 inscrições. 3? Tá, então vamos lá. Acabou a timidez inicial, né? Bom, eu sou o Jaime. Eu tenho uma pergunta para a Brunella. Primeiramente, eu gostei muito do filme. Eu sou realmente muito fã. E o meu momento favorito foi o... Você vai ter que me perdoar, eu esqueci o nome da protagonista. Lana. O momento que ela encontra o carro. O carro acidentado no meio do mato. Não tanto pelas fotos, mas porque eu gosto muito desse tipo de encontro com algum objeto que é meio surreal e de lugares que implicam a presença de pessoas que não estão ali, como ruínas, por exemplo, ou um carro acidentado. E eu queria saber, quando você pensou essa imagem, o que esse momento do carro reflete mais? Ele reflete mais o estado pessoal dela ou ele é alguma coisa refletindo a estrutura da história, talvez? Eu acho que esse carro, a gente adora, todo mundo da equipe, a gente adora o carro. E eu acho que esse momento, ele é um espelhamento da vida interna da Lana, né? Eu acho que é um medo que ela teve em algum momento naquele primeiro ato, né? De sofrer esse acidente. E isso se materializa, né? Esse devaneio se materializa. E eu acho que eu tenho uma pequena obsessão com carros. Vou dizer pequena, porque, né? Mas é uma obsessão com carros. E eu acho que eu cresci na Serra, né? E na Serra a gente tem também o imaginário das estradas à noite. Tem o imaginário de pegar a estrada à noite. A gente conhece sempre alguém que se acidentou, ou eu me acidentei, ou alguém, né? Eu acho que tem um pouco também do que permeia a cultura interiorana da Serra. Eu acho que esse filme também toca um pouco ali, assim, da cultura de uma vivência interiorana, de vidas noturnas, carros, acidentes. E eu acho que é muito dos anseios, das angústias da Lana internas. Eu acho que é um imaginário dela. Quem mais? Oi, tudo bom? Eu sou o Victor. Eu estou fazendo a interpretação dos debates, que inclusive é o primeiro ano que tem intérprete de Libras nos debates, e isso é muito importante para que a comunidade estuda possa participar
assim como vocês ouvintes, de discussões como a do cinema. Não sou da área do cinema, mas sou formado na UFPEL e é muito legal ver a galera da UFPEL ocupando lugares como Gramado e o cinema de Gramado, que são lugares tão elitizados, né? Eu acho que esse foi um dos primeiros anos que eu vi uma performance drag no tapete vermelho, e queria falar sobre a Misandrica, o filme assim, que me tocou muito. De várias formas, tenho muitas amigas trans e travestis que sempre dizem a frase que nunca conseguem ser o sol das pessoas, né? A gente sempre é à noite, é sempre o quarto fechado, é sempre não estar junto onde todo mundo está vendo a gente. E, para além disso, sobre a dualidade de a personagem estar matando ela mesma no passado, como que acontece essa representatividade nesses debates? Assim, você chegou a encontrar pessoas que falaram para você do tipo, eu passei por isso, eu passo por isso, obrigado por me representar, porque esses filmes, ocupar um lugar em Gramado, que é super elitizado, que não acolhe metade das pessoas LGBTs, é muito importante dessa participação. Isso para a Misandrica e para o pessoal do Véu, aquele processo passa... para mim foi muito igual a terapia de conversão que a minha avó me fez passar, sentado dentro da igreja com o pastor, onde ele vivia me perguntando o que eu sentia e ele me castigava por isso, para eu poder me curar, assim. A referência veio daí também, desse processo de chegaram a encontrar alguém que passou por isso para ter essa referência, dessa cura com a salvação do divino. Era isso e parabéns. Obrigado pela pergunta. Vou começar. O Misandrica passou... Antes daqui, passou no Rio LGBT, Festival do Rio. Eu sou carioca, estava lá assistindo. E a recepção foi ótima, foi uma troca... Até porque a curadoria era voltada para pessoas LGBT. Dentro da sessão tinha outros filmes sobre pessoas trans e pessoas não binárias. Enfim, vivências queer no geral. E é muito bom... sempre ocupar esses espaços, fazer esses espaços serem nossos também, né? A gente trazer o incômodo, às vezes. É bom trazer o incômodo, às vezes a gente vai ser percebido através do incômodo, então que seja nele, né? Então eu acho que a troca sempre tem sido muito boa e tem sido... tá engordando o filme pra mim, sabe? Eu tô pegando mais do que eu nem sabia que o filme tinha. Eu tô comendo ainda. E espero não parar de comer esse filme para um bom tempo. Obrigado pela pergunta e sinto muito tempo passado por isso. Bom, eu não tenho ninguém próximo que tenha passado pela situação, mas o nosso processo de pesquisa, eu fui em muitos cultos, assim, né, com esse olhar, assim, já com essa premissa. Nós sabemos, né, que no Brasil tem muitos casos de tentativa desse abuso, né, que é a cura gay. Então, partiu desse lugar de querer fazer uma reflexão sobre isso e dessa pesquisa em campo mesmo. Sim. Oi, eu sou Muriel, sou estudante de cinema. E por ter esse costume de fazer curta-metragem, eu queria entender, porque também falaram um pouquinho, do tempo de pré que vocês tiveram, desde a idealização, a concepção do roteiro, até o momento que realmente gravou. A pesquisa, tudo, quanto tempo que durou? Como que foi? O meu foi 1 ano. Para a criação do roteiro, para mim teve que obrigatoriamente ser rápido por uma questão de tempo do edital que a gente tinha. Então, que eu me lembre, foi em menos de uma semana, em algumas madrugadas de uma semana. Em questão de pré-produção e produção, eu acho que a gente teve 2024 na pré-produção. No nosso, especificamente, a gente foi um pouco prejudicado pelas enchentes, porque era um momento que a gente precisava ir atrás dos cenários, locações, e a gente não conseguia sair de casa, pegar a estrada, enfim, ali onde estava acontecendo vários desmoronamentos, enfim. Então, mais ou menos pré-produção 1 ano, mais um meio ano nas gravações, assim, e o pós, né? Então. O Braço Forte, ele levou
levou 5 anos para ser feito em 1 mês, mais ou menos. A gente teve um processo bem longo, assim, de escrever o roteiro, depois eventualmente ganhar um edital. O roteiro passou por um processo muito amplo de reescrita também. O filme mudou muito durante o processo. E aí, quando chegou o momento em que a gente entendeu que era hora de gravar o filme, de produzir de fato, foi um processo até que relativamente rápido. A gente visitou e fechou locações ali 2 meses e pouquinho antes de gravar, e teve 1 mês, mês e meio ali de uma pré-produção dura mesmo ali para gravar. Fizemos 4 diárias e foi isso, basicamente. Importante essa tua pergunta, porque eu acho que cada forma de produzir está muito atrelada à realidade de financiamento, né? Por isso que eu falei e repito que eu acho que no meu caso específico foi um grande privilégio, porque foi num ambiente de ensino que é muito raro a gente fazer o que eu consegui, né? Então, eu fiz um mestrado em direção de documentário e esse filme foi feito no 2º semestre. Então, eu já tinha entendido como é que era a estrutura. Então, a gente sabia que no final do semestre precisava fazer um curta. Mas a gente não faz só um curta, a gente tem um monte de atividades antes. Então, quando eu cheguei em Budapeste, eu já sabia que no final do semestre eu precisava fazer um filme. Então, no dia 1, eu já saí procurando coisas, né? Mas, de novo, né, com essa coisa do, bom, eu já sei que eu não tenho dinheiro, sou eu mesma com a minha câmera, e com uma curiosidade muito grande de o que aqui eu acho interessante, o que me ressona para contar uma história. Que, às vezes, claro, todos nós temos isso, né? Mas com o peso de, bom, eu preciso, não posso estourar o orçamento, ou eu tenho que entregar, porque senão eu vou ficar queimado com o FAC, com a Paulo Gustavo. Então, eu acho que é super importante falar sobre isso, porque, às vezes, a gente fica no debate da arte, que é essencial, mas a gente não pode esquecer também dessas nossas pressões administrativas que, sem dúvida, impactam o nosso trabalho. Mas, resumindo, eu gravei, enfim, fiquei burilando a ideia uns 2 meses, eu gravei em 3 diárias e fiquei editando ad eterno. Porque, né? Eu era minha própria funcionária e terminei em dezembro do ano passado. Bom, no nosso caso, acho que foi uns 3 meses de pesquisa, assim, né? E a escrita do primeiro tratamento. Daí a gente ganhou a Paulo Gustavo de Porto Alegre. E a partir disso, eu acho que de pré, né? Acho que 1 ano e pouquinho, assim. A gente trabalhou bastante no roteiro. E conforme a gente trabalhava no roteiro, eu também fui abrindo ele com o resto da equipe. Eu gosto muito que as pessoas se envolvam. E também, acho que uns 2 meses de ensaio, porque eu gosto muito de ensaiar com os atores. E pré-produção valendo, assim, 1 mês. Eu tinha respondido 1 mês, achei que todo mundo ia responder rapidinho. O meu foi TCC, então eu tinha escrito o roteiro, era uma poesia antes, a gente foi desenvolvendo ele. Quando a gente chegou na matéria, né, do TCC prático, a gente foi desenvolvendo. Foi 1 ano, assim, mais ou menos, de pré-produção, a produção, e a gente foi finalizando com calma. A gente foi finalizando com calma, assim, a gente finalizou mesmo esse ano, mas a gente está desde 2023. Não, eu tô com o roteiro desde 2023. Dezembro de 2023, e foi isso, mais ou menos. A gente ficou 2 anos e meio fazendo esse filme, porque ele era da matéria de stop motion lá na faculdade, só que a gente começou a fazer ele um semestre anterior, na disciplina de direção de arte. A gente já começou a gente fez o design do personagem, fez o cenário e tudo mais. Isso, tipo, toda essa parte de conceituação do projeto levou mais ou menos uns 9 meses, sendo que a gente teve 1 mês só para poder construir aquele cenário e construir o boneco. Porque a gente também pegou a parte da enchente, então a gente não conseguia se reunir, comprar os materiais e tudo mais. Então isso atrapalhou bastante a gente. A maior parte do filme foi gravado em, sei lá, 2 semanas, eu acho. A gente indo todo dia para a faculdade gravar. Daí, quando terminou o semestre, a gente não tinha conseguido gravar todas as cenas. Ficaram faltando 3 ceninhas do filme. E como começou o meu TCC, que, aliás, é o Batidão de Botas que passou ontem aqui,
a gente não tinha tempo. A maior parte da equipe estava nos 2 projetos, então a gente foi gravando muito aos poucos. A última cena foi gravada ano passado, em outubro, e a gente terminou o filme esse ano, no começo desse ano. Eu tive muito tempo para desenvolver esse roteiro, então acho que eu trabalhei 1 ano nesse roteiro, nessas imagens, assim. E aí a pré, eu acho que foi em torno de 3 meses, 4 meses, no momento que eu cheguei aqui. Mais ou menos, mais ou menos isso. Bem, a ideia em si, assim, ela já existia, né, do filme, mas assim, como é algo no meio da floresta, é difícil. Só com a ideia, sem estar com ações, tu está conseguindo agendar e fazer as coisas. Então, mas eu posso dizer assim que a gente começou, acho que em julho de 2025, a gente começou a pré-produção, que tinha que marcar passagens da Itália para Manaus, de Manaus e tal, de Porto Alegre para Manaus, de Lisboa para Manaus, e a partir dali outra viagem de avião, depois viagens de barco e depois locações. Muita coisa assim na pré-produção até a gente não conseguiu, mas o pessoal viajou no fim de agosto, ficou mais ou menos 1 mês lá na floresta, 1 mês e meio, e a gente tinha um prazo para entregar em novembro, porque era para um edital da Embratur, Brasil com S, e nós tínhamos que entregar o filme pronto em novembro. Então foi algo assim muito rápido, de final de agosto a metade de novembro, mais ou menos, tivemos que fazer tudo. Legal. Olha aqui, muito obrigado a todos, obrigado para essas equipes, por essa gente talentosa. Foi realmente uma experiência, para mim também, rica, conversar aqui com vocês. E eu tenho de fazer, obrigatório e institucional, um agradecimento à Assembleia que patrocina, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que patrocina esse prêmio, que patrocina essas 2 rodadas de discussões que a gente tem aqui. E olha aqui, gente, boa sorte. Né? Eu sei que alguns vão ficar mais felizes que outros essa noite, mas olha aqui, fiquem todos felizes, tá? Porque, olha, vocês viram, né? Foram discussões boas, animadas, todo mundo se divertiu, todo mundo curtiu estar aqui junto, então, parabéns aos que vencerem e aos que também não. Parabéns a todos nós. Vamos lá.